Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal, nesta emissora. Vamos partilhar o nosso caminho missionário da fé. Vamos partilhar a alegria de poder saber e mergulhar o mistério de Deus contido na Sagrada Escritura, para fazermos sempre discípulos do Mestre Jesus, aprendendo sempre e aprendendo tudo dele, procurando conformar nosso coração ao coração dele. Aqui está a nossa trajetória de conversão, aqui está a nossa santificação, sermos semelhantes a Jesus, tomarmos o caminho missionário e irmos atrás dele, com ele, fazendo o que ele fez, anunciando a boa nova e oferecendo ao mundo o testemunho de quem pertence a Deus e quer levar o mundo a exatamente ser como Deus quer que este mundo seja. Para isso estamos neste mundo, para com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa missão, podermos fermentar, iluminar, temperar as realidades deste tempo, para que o coração humano e o coração do mundo possam avançar na estatura de Deus mesmo. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos então tomar o texto da liturgia deste domingo, o segundo domingo do mês de agosto, o 20º domingo do tempo comum. E vamos então beber e partilhar da beleza, da profundidade desta palavra, que é palavra de Deus para nós. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, tome o texto de Lucas, que é o evangelista deste ano. Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: fogo eu vim lançar sobre a terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Tenho um batismo no qual devo ser batizado, e como me angustio até que se complete. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Com efeito, daqui em diante, numa casa de 5, 3 ficarão divididos contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, e filho contra pai. Mãe contra filha, e filha contra mãe. Sogra contra nora, e nora contra sogra. Meu irmão, minha irmã, estamos nestes últimos domingos lendo trechos deste capítulo 12 do Evangelho de Lucas, que começa exatamente nos colocando diante do cenário de Jesus com uma imensa multidão. Milhares de pessoas, a ponto de uns atropelarem os outros. E Jesus começou a falar, em primeiro lugar, aos seus discípulos. Então, mais uma vez, Jesus se dirige aos de lá e a nós aqui, para falar ao nosso coração. Estamos diante de um texto que exige os olhos da fé para ser lido, e lido com profundidade, a fim de que essas palavras de Jesus não justifiquem violências, nenhuma violência. Jesus não nos quer colocar no caminho da violência, mas aqui precisamos entender o que Jesus hoje anuncia ao coração da igreja e ao nosso coração de discípulos. Fogo eu vim lançar sobre a terra, e como desejaria que já estivesse aceso. O fogo é aquilo que queima, que destrói, que purifica. Fogo é o Espírito que desce como línguas de fogo sobre os apóstolos no cenáculo. Aqui estamos diante, portanto, exatamente do novo tempo, do tempo de Deus,
que Jesus instala neste mundo a partir da sua encarnação, a partir do seu ministério, a partir da sua paixão, morte e ressurreição. Há um novo. Esse novo nos coloca diante da necessária e urgente tarefa de mudar o mundo, de destruir o mundo velho e de fazer aparecer o mundo novo, segundo o coração de Deus e construído na direção de Deus. Este novo nasce exatamente a partir do mistério pascal. Tem um batismo no qual devo ser batizado. Qual? A paixão, a cruz, a morte. E como me angustio até que se complete este batismo. Aqui, Jesus nos convida então a ir com Ele para mergulhar e conhecer o seu mistério pascal. E a partir deste mistério e com Cristo, nós também nos empenharmos neste novo a que o mundo e cada coração humano está chamado a abrir-se. Pensais que eu vim trazer paz? Paz à terra? Não, mas a divisão, ou a espada, como lembra a narrativa de Mateus. Aqui se trata de entender a divisão não como conflito que estabelece lados e muito menos perdidos e vencedores, abatidos e vitoriosos. Não se trata disso. A divisão está exatamente em pensar que só há dois modos de estar no mundo, ou com Jesus ou contra Ele. A divisão que se pode pensar é tão somente esta: aqueles que pela fé aderem a Jesus, aderem ao Evangelho, aderem ao Reino, ou aqueles que tomam o outro caminho, o outro projeto. E aqui esta divisão vai se estabelecer tanto na história, como percebemos, e de maneira dramática, difícil e doída, mas também vai se estabelecer ao final. Se pode pensar também esse texto em perspectiva escatológica, isto é, como será lá no fim. Também lá no fim haverá uma divisão. Haverá os que vão com Jesus, haverá os que ficarão sem Ele. Haverá as ovelhas, haverá os cabritos. Haverá aqueles que vão para o reino do Pai, preparado para os eleitos, e haverá aqueles que irão para o lugar da destruição, o lugar da ausência de Deus. Portanto, essa divisão que se percebe na história a partir da fé em Jesus, ou da recusa de Jesus, da opção por Ele ou contra Ele, esta divisão que vai estar instalada a partir do pequeno núcleo que é a família, até o mundo todo, essa divisão também se estende para além da história, nos dois destinos radicais que estão diante de nós. Por isso, Jesus avança dizendo que dentro da própria casa, isto é, ali, no nosso núcleo primeiro, fundamental, mais íntimo, mais afetuoso, ali haverá quem esteja com Jesus e contra Ele, estabelecendo, portanto, um conflito, uma divisão. Ali haverá quem tome o caminho de Jesus e o caminho do céu, e haverá quem opte pela contramão e o caminho do inferno. Aqui se trata, portanto, meu irmão, minha irmã, de nos sentirmos convocados a ir com Ele, a tomar parte do seu batismo, a participar também daqueles que não só põem fogo no mundo, mas que são o fogo do mundo. Isto é, aqueles que pelo testemunho da fé, pelo testemunho e pelo seguimento de Jesus Cristo, vão exatamente buscando enfrentar as realidades, as oposições, as tribulações, aqueles que de fato estão e têm em mente um outro modo de organizar o mundo. É preciso que os que são de Jesus se firmem, estejam com Ele. Se tivermos que perder a vida, que seja perder a vida optando por estar com Ele. Quem perder a sua vida por causa de mim, este a ganhará.
Por isso, nesse final de semana, na Eucaristia que celebramos, somos chamados mais uma vez a renovar nossa opção por Jesus, a tomar parte no combate que nos faz ir com Ele, enfrentando as resistências, as perseguições, os inimigos deste mundo, a fim de que não cedamos aos inimigos ou àqueles que estão na contramão para conservarmos a vida. Mas ao contrário, ofereçamos o melhor de nós para ser como Jesus, para fazer com Jesus, a fim de que o nosso testemunho, a nossa fé missionária, o nosso compromisso com o reino, a nossa fidelidade ao Evangelho, nos coloque do lado de Jesus, mesmo que tenhamos que enfrentar o mundo todo e aqueles que no mundo estão contra Jesus. O importante é que nós estejamos do lado certo na batalha e na divisão que se instala entre ser de Cristo e não ser dele, estejamos entre aqueles que optamos pelo Senhor Jesus, pelo seu Evangelho, pela sua verdade, pelo seu reino. Bebemos da fonte. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Coração deste tempo. Neste tempo, estamos no mês de agosto, mês vocacional. Chegamos ao segundo domingo do mês de agosto, no qual celebramos a vocação do papai, a vocação da paternidade, a vocação da família. Então, em primeiro lugar, quero abraçar e já me comprometer em rezar neste final de semana por você, papai, que me assiste agora. Ou pelo papai, pelo seu papai que está em algum lugar, o papai que faz parte aí da sua história, na sua vida, na sua casa. Comprometo-me em rezar pelos papais, a fim de que possam perseverar no caminho, possam resistir para serem de Deus, resistirem por serem de Deus. Resistirem por serem de Cristo. Lá na primeira carta de São Pedro nós lemos assim: se alguém sofrer por ser cristão, não se envergonhe. Quero rezar por você, papai, para que você, sendo cristão, sendo de Cristo, honrando este nome e esta veste que você recebeu lá no seu batismo, veste que o envolve de Cristo e o remete a Cristo, quero rezar para que você não se envergonhe de dar o melhor de si, de dar o seu corpo, a sua alma, seu suor e seu sangue para ser um pai cristão. Aí no coração da sua família, junto da sua esposa, com seus filhos, a fim de que a graça que brota abundante da Eucaristia, daquela que celebra na sua intenção, daquela que você mesmo pode e deve celebrar aí na sua comunidade, essa graça o capacite para ser um cristão que sofre por causa do nome que tem e não se envergonhe disto, para que você não ceda ao mundo, à mentalidade do mundo, à fluidez do mundo, mas possa ficar firme na rocha que é Cristo, resistir a tudo quanto queira derrubá-lo, disposto também a colocar o fogo do Evangelho, o fogo do reino, que tempere a sua vida, mas também tempere e purifique a sua família, os ambientes pelos quais você passa e onde quer que viva. Importante é que também você, papai, nesse tempo em que se exige um testemunho da fé, um testemunho de fidelidade a Jesus, você esteja firme na sua
vocação, na sua paternidade, diante do compromisso matrimonial que você fez com a sua esposa diante de Deus no dia do sacramento do matrimônio que vocês celebraram. Então, quero, neste segundo bloco, em primeiro lugar, colocar você, papai, na minha oração, na oração que faremos neste final de semana e convidar você mesmo a rezar, de modo que a sua oração e a oração que você recebe o ajude a ficar firme, a ficar de pé no seu compromisso e que a sua paternidade seja um sinal, um sacramento da paternidade de Deus. Olhe para Deus e aprenda a ser pai como Deus é pai, a fim de que os seus filhos possam amar Deus, percebendo em medida pequena quanto que a sua paternidade sinaliza e faz pensar num pai grande e divino no qual os seus filhos creem cada vez mais, porque saboreiam a sua paternidade e querem entregar-se e viverem debaixo da grande e única paternidade de Deus. Olha o compromisso bonito que você tem. E não se pode viver esse compromisso sem a graça que Deus mesmo lhe oferece. Mas também, neste domingo, o segundo domingo do mês de agosto, nós também iniciamos a Semana Nacional da Família aqui no Brasil. Momento importante de encontro entre as famílias, de oração, de Eucaristia, de encontro aí na sua própria casa, na sua igreja doméstica, para conversar e para rezar com este pequeno e belo rebanho que é a sua família. Rezar na comunidade, participar dos eventos, das palestras, dos encontros que podem ocorrer ao longo desta Semana Nacional da Família. Neste ano, a semana tem como tema amor familiar, vocação e caminho de santidade. Repito, amor familiar, vocação e caminho de santidade. Isto é, este amor, este sentimento bonito e fecundo vivido aí no seu núcleo familiar, este amor é resultado de vocação e é caminho de santidade. Com isto, além de convidar você, meu irmão, minha irmã, papai, mamãe, filhos, para tomarem parte nesta Semana Nacional da Família, quero também recordar, sobretudo a você, papai e mamãe, o compromisso que fizeram diante de Deus no dia do matrimônio. Queria, de maneira muito breve, trazer à sua memória aquelas 3 perguntas importantes que foram feitas no dia do seu matrimônio. E atrás de cada pergunta está exatamente um elemento fundante do matrimônio cristão. E é em cima do cultivo desses 3 pilares que o seu matrimônio e a sua família devem avançar e crescer pouco a pouco na direção da santidade e da perfeição. Então, em primeiro lugar, é importante que você se recorde que matrimônio é vocação. Deus chamou você para esta vocação. O casamento não é simplesmente resultado de necessidade biológica, não é simplesmente um evento cultural. Não. O casamento, que para nós é sacramento, sacramento do matrimônio, é uma vocação. Deus chamou você para ela, chamou a ela para você, e os dois, no mistério de chamamento de resposta, construíram então um sim que na experiência do namoro, do noivado, foi sendo acalentado até que se tornou um sim bonito, público, litúrgico, sacramental, celebrado, portanto, naquele dia bonito e bendito do seu matrimônio. Mas queria então recordar, em primeiro lugar, que matrimônio, que vida familiar é vocação. Vocação de ser pai, de ser mãe, de ser esposo, de ser esposa, de serem pais e de serem filhos, de serem irmãos. Isto aqui é vocação. Deus nos chama para isto. Deus nos colocou no seio de uma família
e nos chamou para estar ali, para que como personagens, membros daquele núcleo familiar, pudéssemos realizar a nossa vocação fundamental e primeira, que é ser família. E nesse lugar, crescer e avançar na direção da santidade e da perfeição humana. A família precisa ser o primeiro lugar onde avançamos na direção da santidade. Mas então, esta família, a sua família, a minha família, as famílias nasceram a partir, portanto, de um tríplice sim, dado lá no dia da celebração do matrimônio. A primeira pergunta foi esta: é de livre e espontânea vontade que celebrais este momento, este matrimônio? A resposta foi sim, isto é, aqui estamos diante do primeiro elemento, do primeiro pilar, a liberdade. O matrimônio precisa partir deste princípio, liberdade, liberdade de escolha. Ninguém pode ter ido para ele de modo compulsivo, obrigatório, como quem fosse para onde não quer ir. O primeiro pilar do matrimônio é exatamente a liberdade. Livre e espontaneamente foram ou deveriam ter ido para este momento bendito da celebração do matrimônio. Segunda pergunta: abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Aqui estamos diante do segundo pilar, a fidelidade. Um para um. É aqui que se constrói a beleza do matrimônio. Uma fidelidade amorosa, um amor fiel. Este é o segundo pilar. Aqui não cabe, portanto, a realidade da traição ou a realidade da duplicidade. Aqui se trata de, diante de Deus, viver a fidelidade no amor ou o amor fiel. A terceira pergunta: estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? O terceiro pilar é a fecundidade. O matrimônio precisa estar aberto à geração de filhos, filhos que serão recebidos e educados na lei de Cristo e da Igreja. Primeiro pilar, liberdade. Segundo pilar, fidelidade. Terceiro pilar, fecundidade. Todo matrimônio válido, verdadeiro, precisa estar assentado nesses três pilares: liberdade, fidelidade, fecundidade. Pense aí, querido papai, querida mamãe, sobre aquele dia e o modo como abraçaram a partir de lá o matrimônio. E será muito importante que reconheçam e agradeçam a Deus pela vivência cotidiana e, por que não, progressiva, já que também foram crescendo nesses valores. Que o seu matrimônio esteja sendo construído em cima desses três pilares: a liberdade, a fidelidade e a fecundidade. Sem isto, não haverá matrimônio verdadeiro, matrimônio válido. E oxalá Deus os tenha ajudado a construir sobre esses pilares aí a sua vida conjugal e matrimonial. E com a graça de cada dia, haverão de levar até o fim este compromisso assumido diante de Deus e da comunidade. No coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar
nesta obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja, estamos vivendo aqui no Brasil o mês vocacional. Mês que vivemos assim e celebramos assim desde 1981, quando a Conferência Nacional dos Bispos aprovou um mês dedicado especialmente às vocações, para pensá-las, para reconhecê-las, para rezar por elas. Então, neste longo e belo caminho, nós vamos vivendo o mês de agosto como o mês das vocações. Rezamos pelas vocações que estão dirigidas aos ministérios ordenados, diáconos, padres e bispos. Rezamos nesta intenção e refletimos sobre isso no primeiro domingo do mês de agosto. E neste segundo domingo, então, nos voltamos para a vocação do papai, da paternidade, da família. E assim vamos também entendendo que ser família é uma vocação. E avançamos ainda para os outros domingos, nos quais vamos refletir sobre outras vocações. Mas o importante, meu irmão, minha irmã, é que nunca percamos de vista que vocação é um chamado, seja para a vida no ministério ordenado, para a vida de família, para a vida consagrada, para os ministérios na igreja, é um chamado. Deus chama, nós respondemos. É por isso que precisamos rezar sempre pelas vocações. Rezar pelas vocações significa rezar para que os ouvidos humanos estejam abertos e atentos ao Deus que chama. Chama para muitos estados de vida, chama para muitos carismas, para muitas vocações, para muitos ministérios. Então, quero neste último bloco do nosso programa, com você, rezar a oração vocacional. Uma oração que nos acompanha desde o primeiro ano vocacional aqui no Brasil, lá em 1983. Estamos caminhando para o terceiro ano vocacional que viveremos no próximo ano, a partir da festa de Cristo Rei, neste mês de novembro de 2022, avançando para o ano de 2023. Mas quero então rezar com você essa oração vocacional, pedindo a Deus que nos ajude a escutá-lo e a responder positivamente aos seus chamados. Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e diáconos. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Na tradição da Igreja. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa.
a sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nesta obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.